O outro ponto aqui, para falar um pouco da questão do 360 graus nas redes sociais. A gente fez uma distribuição aqui de 5 fatores. Então os principais fatores que a gente trabalha são 5. E eles são distribuições aqui que estão divididas por igual. Porém, dependendo do modelo do seu negócio, com certeza ele sempre vai validar mais em um determinado bloco. Então aqui a gente está usando alguns blocos específicos: Facebook e Instagram, Google e YouTube e também expansão. Bom, quando você vai divulgar o teu conteúdo, o teu material, você tem essas plataformas, que é o Facebook, o Instagram, o Google e o YouTube. Lembrando que Facebook e Instagram você fala com pessoas a nível de interesse. O Google e o YouTube você fala com pessoas a nível de pesquisa. Ou seja, são pessoas que estão pesquisando aquele assunto. Facebook, Instagram, não. São pessoas que estão com interesse naquele assunto. Então pode ser que ela teve interesse há 5 anos atrás e você aparece no perfil dela. E a expansão significa redes sociais que estão em alavancagem. Por exemplo, TikTok é um modelo de rede social também, porém ele está em crescimento. Então a gente chama de expansão esse processo. Na íntegra, no 360 graus, ele vai te ensinar a trabalhar a distribuição de conteúdo em todas essas partes. Isso é importante por causa do conteúdo orgânico. E o que quer dizer conteúdo orgânico? É aquele conteúdo que você não paga. O conteúdo que você coloca, que você desenvolve, grava e prepara e distribui nessas plataformas para que gere audiência e essas pessoas começam a consumir teu conteúdo. Então a gente trabalha dentro da tua proposta de lançamento também essa distribuição de conteúdo, que a gente chama essa distribuição depois de lead aquecido, porque pessoas que te seguem já são pessoas que te conhecem, então elas têm já um nível de relacionamento com você. Então a gente trabalha isso com você, que é a questão do conteúdo orgânico, como que ele tem que ser distribuído e como que ele tem que ser criado. Então se você está partindo do zero, o teu produto ainda não tem audiência, você não tem pessoas que te seguem, às vezes você não tem nem rede social, você só tem uma ideia do produto. Bacana, não tem problema. A gente vai te ensinar a criar e como que você coloca o teu conteúdo da principal forma, quais são as principais formas para você começar a gerar relacionamento com as pessoas. E as principais ferramentas são essas que eu expliquei aqui: Facebook, Instagram, Google e YouTube, e a parte de expansão, que também é interessante pensar em quem está crescendo agora, porque também te ajuda a trabalhar esse mercado. E quanto mais a expansão aparece, redes sociais novas, plataformas novas, hoje até marketplaces, ferramentas específicas para marketing digital pode te ajudar na expansão do seu produto. Então a gente também te ensina como trabalhar todo esse processo através da mentoria. E o outro ponto é o planejamento de tráfego. Então esse é um ponto que gera mais dúvida nas pessoas. Então aqui, o que a gente colocou? São os mesmos 5 itens. Então Instagram, Facebook, YouTube, todas as redes sociais aqui, a parte de expansão, elas trabalham com planejamento de tráfego. Ou seja, você vai ter que investir nelas para captar leads, ou seja, pessoas interessadas em comprar o seu produto. E isso, se você for fazer o conteúdo orgânico, ele é importante, mas ele leva um tempo para você conseguir audiência e conseguir vender para essas pessoas. Quando fala de planejamento de tráfego, isso você consegue diminuir esse tempo, porque você vai começar a divulgar diretamente para pessoas que querem comprar esse tipo de produto. Então é uma coisa óbvia, não é um percentual igual para todos. A gente distribuiu por igual para mostrar para vocês como que funciona, mas dependendo do tipo do teu infoproduto, ele funciona mais com o YouTube, ou ele funciona mais com o Google, ele funciona mais com o Instagram, com o Facebook. E essa pergunta, de onde ele funciona mais, a gente consegue responder como? Através do teu planejamento estratégico e através da validação. Então a gente ensina isso também, para que você entenda onde você tem que colocar mais dinheiro, onde que você capta melhor. E, inclusive, quando a gente fala de mentoria, a gente cria as campanhas com você. Então a gente te ensina também a criar todas as campanhas e como que você mensura isso, que é onde é o principal erro do pessoal que trabalha com marketing digital. Por quê?
não domina e não sabe utilizar essas ferramentas como deveria. Então a maioria dos lançamentos que dão errado é porque investiu em pessoas erradas, em plataformas erradas, e aí acaba trazendo um perfil de pessoas que não compra, que não tem capacidade financeira para essa compra existir. Então isso faz parte também de um piloto que tem que ser desenvolvido antes no planejamento para que você não perca dinheiro e o teu resultado tenha um bom ROI quando você abrir a venda do teu produto. Se você não tiver um planejamento de tráfego bom, você não vai conseguir trazer pessoas legais. Lembrando que lead frio, ele é difícil de converter. Você precisa fazer a pessoa entender que ela precisa daquele produto para que ela compre. Quando você tem conteúdo orgânico é mais fácil, porque a pessoa já te conhece, ela já quer aquilo, ela já está procurando informações sobre aquilo. Então são duas coisas muito diferentes nesse ponto. Então por isso precisa ter um planejamento muito bem definido para que você possa fazer esse trabalho de uma forma adequada. E a gente trabalha com você nisso na parte da mentoria. E também te ajuda e cria também com você as campanhas de tráfego. O outro ponto aqui é a distribuição de conteúdo, crescimento de leads e a iniciação. Bom, quando você tem a divulgação para o seu público, você já tem um público específico, teu produto já está validado, você já tem aquele público de audiência ou não, ou você tem o público que você trouxe frio através de campanhas, você precisa entregar conteúdo para essas pessoas, né? Para quê? Para fazer o aquecimento dos leads. O que é o aquecimento? É explicar para as pessoas o que o meu produto faz, o que ele vai ajudar essas pessoas. Por exemplo, se eu trabalho com produto para emagrecer, eu vou ajudar pessoas a emagrecer da melhor forma possível. E como que eu faço isso? Gerando conteúdo para essas pessoas de valor. E como que esse conteúdo tem que ser criado? Ele tem pontos, ele tem tópicos específicos que tem que ser trabalhados. Algumas pessoas chamam de gatilho mental. A gente não utiliza gatilho mental. A gente utiliza um outro processo que é mais voltado a storyteller, é contar histórias. Isso é importante porque a gente sabe, e isso já é pesquisado no marketing digital e não é de hoje, que histórias, na verdade, elas valem mais do que qualquer tipo de gatilho mental, porque a pessoa se conecta com você com mais facilidade. Então, o nosso foco de trabalho, pelo menos a nossa metodologia, ela trabalha mais com histórias. Então, quando você vai gravar um vídeo, ele tem que ter um script. Mesma coisa com comercial. Quando você vê um comercial do Itaú, quando você vê um comercial, por exemplo, da Boticário, ele conta uma história em poucos segundos. Mas é uma história contada. Quando é Dia dos Pais, ele tem uma história ali, que as pessoas, na verdade, pegam um gancho. Ah, que bacana. Eu entendi que é um pai ali com um filho se presenteando, mas tem toda uma história por trás, tem um contexto. Então, na verdade, quando se fala de distribuição de conteúdo, você precisa entender que você nada mais ou nada menos, você está criando um comercial para o seu negócio. Então você precisa atingir pontos ali que o teu público vai se emocionar com aquele conteúdo. E isso, a única forma de você conseguir fazer alguém se emocionar com o seu produto é você trabalhar histórias. Outra forma não existe. Não existe nenhum tipo de gatilho mental que você atinja o emocional da pessoa se não for contando uma história. E o nosso foco é trabalhar muito isso. A nossa proposta de distribuição de conteúdo, ela trabalha muito nisso. Então a gente vai te ensinar a contar histórias para você gravar o teu conteúdo e poder aquecer a tua base da melhor forma possível. E aí a gente começa um processo que a gente chama iniciação 360 graus. Por quê? É quando o teu produto ele começa a iniciar o processo de venda. Ou seja, entrega de conteúdo, pessoas assistindo, e aí a gente vai começar a trabalhar a parte do pitch de vendas, que é quando você abre o teu produto para venda, para a pessoa poder consumir o teu infoproduto, seja ele digital, né, no caso de infoproduto, ou produto físico. E aqui, qual que é a proposta? Quando você faz isso bem feito, quando você constrói um relacionamento com as pessoas, você consegue o que nós chamamos de empatia. E empatia, na verdade, é você conseguir entender o que a outra pessoa sente. Então, quando você consegue esse nível de relacionamento, a partir do momento que você consegue entender o que a sua audiência sente, o que ela sente em relação a você, ou ao teu infoproduto, o teu produto físico, você vende. Porque você precisa disso
para construir. E esse é um erro que também leva muitas pessoas ao fracasso, que é não entender esse ponto. As pessoas querem vender de uma forma sem criar empatia. E aí o produto ele não resolve o problema das pessoas. Se ele não tem uma empatia, ele não vai resolver nada, né? Ele não vai resolver ele não vai oferecer nenhum tipo de solução. Se não existisse, por exemplo, nesse vídeo, se todo esse conteúdo que foi falado até agora não fizer sentido para você, nós não criamos uma empatia com você. A gente não consegue entender exatamente por que você está assistindo isso. E a gente não consegue te ajudar e com certeza você não vai comprar o nosso produto. Então a gente precisa, na verdade, desenvolver uma empatia com você. Vocês entenderem, por exemplo, que olha, esse método é interessante, ele é diferente do que eu já vi. Ele é um método, por exemplo, de uma mentoria individual. Isso é um negócio diferenciado. As pessoas falam com um estudo de causa. As pessoas já mostraram provas aqui que trabalharam no mercado físico, no mercado digital. Então, assim, tem a ver com o que eu busco. Porque se você não construir, não conseguir essa construção, você não consegue vender. E a maior dificuldade das pessoas justamente é essa, não construir essa construção de relacionamento. Isso pode levar tempo ou não, depende muito também da dinâmica que se cria. Se você sabe exatamente qual script utilizar, como eu falei, né, que tudo na verdade de conteúdo que você distribui nada mais é do que um comercial sobre o seu produto. Mas se você usar muito bem essas ferramentas, você vai perceber que você constrói um relacionamento muito rápido. Porque você tem capacidade de emocionar uma pessoa. Se você consegue isso, você vai conseguir resolver. E tem várias formas de conseguir isso. Pode ser através de nível técnico, você explicando de uma forma didática, que a pessoa fala, poxa, que legal essa explicação, isso faz muito sentido para mim. É uma forma. Outra forma, você apelar para sentimentos. Às vezes a pessoa pode ter uma dor muito grave, né? Algo, por exemplo, principalmente quem trabalha na área médica, quer lançar um infoproduto, pode ser, por exemplo, uma ajuda para uma pessoa que sofreu um estresse pós-traumático e alguns passos para que a pessoa faça ali para poder resolver isso. Isso vai trabalhar muito a dor da pessoa. Então é mais fácil você criar um relacionamento porque ela precisa disso já, né? Mas a gente tem que tomar cuidado também, porque muitas vezes, quando se constrói um relacionamento, tem muitas pessoas, na verdade, que não precisam daquilo. Né? Elas estão ali interessadas por outro motivo. Pode ser que elas viram aquilo de relance e entraram para conhecer. E talvez ela até pense naquilo para ela, mas não é algo que é prioridade na vida dela. E só passa a ser prioridade a partir do momento que você conta a história, que você, na verdade, evolui para um ponto que esse relacionamento ele não sai mais, ele se conecta. A pessoa fala, olha, eu gosto de consumir esse conteúdo, porque esse conteúdo de fato ele me traz algo relevante para minha vida. Porque hoje, para vocês entenderem, todas as redes sociais, todas, onde que elas trabalham, onde elas ganham, na verdade, nós somos o produto delas. Muita gente acha que não, né? O produto da rede social, na verdade, é o que ela vende. Não, quem vende na rede social são os clientes. Mas o produto somos nós. Por quê? O que uma rede social precisa para sobreviver? Da nossa audiência. Quanto tempo a gente passa assistindo, quanto tempo a gente passa se relacionando. É isso que alavanca uma rede social. O Facebook cresceu absurdamente porque ele conseguiu comunicar pessoas, conectar pessoas, e as pessoas passavam horas e horas ali com audiência na plataforma. Com isso, foi fácil ele monetizar. Foi simplesmente depois ele vender anúncio, porque ele já tinha aquele número de pessoas lá dentro. Então, construção de relacionamento é sempre importante você pensar nisso. Como teu infoproduto e você consegue conectar pessoas a você em larga escala. Se você conseguir isso, teus resultados vão ser acima de 6, 7 dígitos e assim por diante. Lembrando sempre que não existe mágica, é tudo matemática e probabilidade. Quanto mais você investe dinheiro, mais você tem capacidade de faturar. Tá? Não existe alguém que vai lançar um produto assim. A gente não pode falar não existe porque a gente está generalizando, mas raramente uma pessoa vai conseguir investir R$100 e faturar 1 milhão. Isso não existe, é muito bom deixar claro para aquelas pessoas que ainda não estão nesse mercado e acham que as coisas são tão simples assim. Não são.
precisa existir bastante trabalho, bastante investimento para que as coisas andem e, óbvio, você possa ter um faturamento que você deseja. Então tudo é planejamento estratégico, tá? Então, falando um pouquinho sobre construção, é mais uma etapa que a gente ensina no método, ensina a fazer.